Aqui é Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Estamos lendo juntos o livro 30 Dias na Terra dos Salmos, de Charles Dyer, editora Pão Diário. Hoje leremos o capítulo 3, Deus é minha Massada, Salmo 18. Massada é uma fortaleza construída por Herodes o Grande no deserto, forte e imponente. Um palácio aparentemente impenetrável, edificado sobre uma planície montanhosa de 360 metros. Ele se eleva sobre o Mar Morto, com penhascos de ambos os lados. E como se o penhasco não oferecesse proteção suficiente, Herodes rodeou a cidadela com muralhas e a abasteceu com armas e suprimentos que ele achava serem suficientes para repelir todos os ataques. Massada era o símbolo da segurança de Herodes, o refúgio ao qual recorrer em última instância para dissipar todos os seus medos. E ele tinha muito a temer. Joséfo, o antigo historiador hebreu, descreveu sua obsessão por Massada desse jeito. Herodes mobilizou esta fortaleza como um refúgio contra dois tipos de perigo. Por um lado, o risco de ser deposto pelo povo judeu, que poderia recolocar sua antiga dinastia no poder. Mas a ameaça maior e mais séria vinha de Cleópatra, rainha do Egito. Ela nunca escondera suas intenções, mas constantemente implorava que Antônio matasse Herodes para ela assumir o trono da Judéia. O medo constante de uma revolta por parte daqueles sobre os quais reinava, as ameaças de Cleópatra do Egito, unidas à percepção da influência que ela exercia sobre Roma, deveriam deixar Herodes com sono leve, pois esses eram riscos graves. Não é de se admirar que ele fosse obcecado por fazer de Massada o palácio mais seguro do Oriente Médio. Esta era uma fortaleza apocalíptica. Herodes colocou sua confiança em Massada. Ela se tornou a sua esperança de proteção, sua apólice de seguro por sobrevivência, caso ele viesse a perder o poder. Ele não deu este nome ao local, mas em hebraico, Massada Metsudá significa fortaleza ou forte. E o nome certamente combinava com a confiança que Herodes depositava nesse lugar. Era o local mais forte, defensável e seguro de toda a nação. Menos de 80 anos após a morte de Herodes, a invencibilidade de Massada foi colocada à prova. E, infelizmente, seus últimos defensores descobriram que qualquer forte edificado por mãos humanas pode eventualmente ser conquistado. Massada foi tomada pelo exército romano no ano de 73 d.C., colocando um ponto final à primeira revolta judaica contra Roma. Massada foi a última fortaleza na Judéia a cair, mas caiu. Hoje em dia, os turistas podem subir a planície elevada seguindo o original caminho da serpente, do lado que dá para o Mar Morto, ou subindo uma trilha paralela ao declive para o cerco romano a oeste. Mas a forma mais fácil de chegar ao topo é por um teleférico que leva os passageiros do centro de visitantes até próximo do topo em apenas 3 minutos. Herodes é aquele que transformou o local numa fortaleza apocalíptica, ao passo que ao ataque romano e o suicídio em massa de seus defensores judeus contribuiu para tornar o lugar conhecido. Ainda assim, Herodes não foi o primeiro a perceber a vantagem estratégica de Massada. Na realidade, Davi passou pelo cume desta planície 1000 anos antes de Herodes. E o nome dado a esse platô rochoso, Metsudá, o forte, precedeu até mesmo o salmista. Em 1 Samuel 22, temos um vislumbre do jovem Davi como fugitivo do rei Saul. Ele é um homem em fuga, perseguido por um rei invejoso, inclinado a matar qualquer um que considerasse ser um rival em potencial ao trono. Depois de se esconder na caverna de Adulão, a oeste das montanhas de Judá, Davi e seu grupo de seguidores foram a Belém para resgatar os pais de Davi e levá-los à segurança de Moabe, do lado oriental do Mar Morto. Mas por que Moabe? Talvez porque fosse a terra natal da avó de Davi, Ruth, a Moabita.
Davi esperava que sua família ficasse segura sobre os cuidados de parentes distantes e fora do alcance das garras do rei Saul. Ao atravessar o Mar Morto, retornando de Moabe, Davi procurou um esconderijo no deserto da Judéia, um lugar onde pudesse estar a salvo de um ataque. Talvez até mesmo um lugar com uma vista extraordinária de todas as direções. Uma vista que não permitisse que Saul se esgueirasse sem ser percebido. Para onde ele foi então? A passagem de 1 Samuel 22:4 diz que Davi foi para este lugar seguro. A palavra hebraica é Metsudá, Massada. Evidentemente, era o nome deste platô na época do salmista. Da perspectiva humana, Massada parecia o esconderijo perfeito. Contudo, não é o local onde Deus desejava que Davi estivesse. O profeta Gade recebeu a seguinte mensagem de Deus: não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. 1 Samuel 22:5. Davi obedeceu a Deus e desceu de Massada. Porém, apenas alguns capítulos depois, vemos que ele retornou para lá. O encontro final de Davi com Saul ocorreu em En-Gedi, nos penhascos das Cabras Selvagens, a apenas 16 quilômetros do norte de Massada. Depois do encontro, Saul e seu exército foram para o noroeste, em direção à capital de Saul, em Gibeá. Com qual intensidade Davi confiou na promessa de Saul de não feri-lo? Assim que Saul virou-se e marchou rumo ao norte, Davi se dirigiu ao sul. A passagem de 1 Samuel 24:22 descreve isso da seguinte maneira: então jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Davi foi para Metsudá, Massada. Este era um lugar excelente de onde ele poderia ver se Saul mudaria de ideia e voltaria para tentar capturá-lo desprevenido. Da extremidade norte de Massada, Davi tinha uma vista excelente de todo o caminho até En-Gedi. À primeira vista, poderíamos nem nos surpreender com o fato de que tanto Davi quanto Herodes tenham descoberto as vantagens estratégicas de um lugar como Massada. Ambos enfrentaram ameaças militares durante a vida e vieram a apreciar a importância de uma forte posição defensiva. Mas as similaridades param por aí. Herodes confiava em sua força militar, incluindo fortalezas como Massada. Ele não viveu o bastante para aprender que mesmo esta fortaleza falharia. Diferentemente de Herodes, Davi confiava na proteção de Deus. Como sabemos disso? Davi escreveu o Salmo 18 para celebrar a proteção prometida por Deus, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Davi começou com uma declaração resumida da grande proteção de Deus. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. 18:2. E adivinhe qual a palavra que Davi usou para fortaleza? Exatamente, a palavra Metsudá, Massada. No Salmo 31, Davi faz uma declaração parecida. Ele não nos diz o pano de fundo específico do Salmo, mas evidentemente foi escrito durante um momento de grande dificuldade, no qual os amigos de Davi o abandonaram. Ele implora para Deus ser um castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. 31:2. No versículo seguinte, o salmista afirma com confiança: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Diferentemente de Herodes, Davi não dependia de uma fortaleza apocalíptica quando enfrentava tempos de tribulação. Sua Metsudá, sua fortaleza, era o Deus vivo. Caminhando por nossa terra. Como Davi e como Herodes, todos nós passamos por momentos em que nos sentimos ameaçados por circunstâncias que fogem ao nosso controle. Quando surgem esses tempos difíceis, qual é a sua fortaleza? Onde, enfim, você busca ajuda? Herodes a buscava em Massada e via uma fortaleza física que parecia segura, quase impenetrável. Porém, a história por fim provou que ele estava errado. Davi passou algum tempo na mesma planície e chegou a uma conclusão radicalmente diferente.
Davi descobriu que sua proteção não estava em Metsudá, mas na rocha eterna, a fortaleza viva, o Deus Altíssimo. Quer você vá a Israel e visite Massada, quer simplesmente recorra a fotografias, aproveite o momento para olhar para o topo e perceba o quão maior é o Deus do universo. Finalmente, abra o Salmo 18 e foque na verdadeira Metsudá. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Versículos 2 e 3.